O desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, ex-juiz de direito, meu colega na Academia de Letras de Campos do Jordão, Ricardo Arcoverde Credi, escreve quinzenalmente uma coluna no jornal A Tribuna de Campos do Jordão. Sempre são colunas, artigos muito interessantes, artigos de opinião, mas eu já fiz aqui uma ou duas leituras dos artigos sempre pontuais, sempre muito bem escritos e sempre até provocadores do professor Dr. Ricardo. Mas esse eu gostaria de compartilhar com vocês porque ele trata de um assunto que o Brasil tem tentado equacionar da melhor maneira nos últimos anos, que é o Dia da Consciência Negra, o Dia de Zumbi dos Palmares. E no último dia 20 de novembro foi a primeira oportunidade em que o Dia da Consciência Negra, dia 20, foi feriado nacional. E oportunamente, na edição da Tribuna, na última edição da Tribuna, o Dr. Ricardo escreve sobre isso, sobre esse assunto. Ele fala, e o nome do artigo é justamente esse, o Dia da Consciência Negra, e eu gostaria de compartilhar a leitura neste canal. 20 de novembro de 2024 foi a primeira vez em que o feriado da Consciência Negra se incluiu no calendário federal, não mais somente no de alguns estados. Por quê? É a data de todos nós, brasileiros, pensarmos no brutal cativeiro e além, nos maus tratos com que até agora foi e é afrontada a raça negra. Como consertar tantos malefícios? No 20 de novembro, um artigo de jornal disse necessário, entre aspas, este dia sem trabalho, de ócio e ainda que haja alguma reflexão, não diz qual nem sua causa, aponta apenas a implicância de certas pessoas que contestam a designação da data com indiferente. Já temos muitos feriados. Ao mesmo tempo, chega pelo WhatsApp mensagem que alega a desrazão do feriado, pois consciência não tem cor. A alma de todos é igual e incolor. Ninguém mencionou a cor da pele. Na realidade, continua o preconceito de quem vem do lado escravista, o preconceito que vem do lado escravista e não democrático na nossa cultura. Consciência aí significa empatia. É a postura de quem se coloca no lugar do outro e sofre pelo sofrimento desse outro. Sofre a impotência por não ter de que jeito remediar o mal antigo que começou lá atrás pela avidez do ganho sem retribuição, crime continuado durante séculos. Foi e ainda é cometido por uma classe social mais poderosa, em detrimento de um grupo vulnerável ao qual a defesa da sua dignidade se reduziu pelas atitudes de sempre a zero. A chamada supremacia branca nunca interessou que os afrodescendentes se autoafirmassem, se qualificassem, que ganhassem força política ou social. Para eles, preferível tê-los como seres sem outra serventia que não fosse essa do trabalho gratuito. A dignidade é um valor que qualquer legislação garante por igual a todos os indivíduos, mas nessa hipótese, o princípio da igualdade jurídica ou da isonomia só funcionará no caso de se o aplicar desigualmente aos desiguais. De pouca função social, leis que uniformizam cidadãos sem levar em conta uma diferença existente, que eu diria histórica. Grifo meu. Infelizmente, só o preconceito faz continuar esse falso tratamento uniforme no qual ninguém toma por base a quantidade de melanina na epiderme de indivíduos. Há de acabar tal desproporção. A escravatura acabou oficialmente pela Lei Áurea num momento histórico que demorou décadas para acontecer devido à resistência dos que se beneficiavam da escravidão. Talvez seja por isso que o dia 13 de maio não é feriado nacional e pouco, se é que, foi festejado. Aquela lei, perversa na verdade, deu as liberdades e direitos aos cidadãos de origem negra, os equiparando aos senhores e às gentes de posses como se eles não fossem hipossuficientes ou carentes de coisas básicas da vida. Em primeiro lugar, nunca foram propiciados bens que permitissem a subsistência de tantas pessoas soltas pelas ruas, libertadas ao Deus dará, sem quaisquer previsão ou provisão. No segundo aspecto, em vez do brado de mea culpa que tornaria decente a nossa sociedade,
continuou o empenho em desconsiderar e não dar espaço à população negra. Parece lhes infligiram um castigo e não a outorga de liberdade. 1888 não foi o fim de tudo. Hoje precisamos ainda de gente da estirpe de Luiz Gama, Joaquim Nabuco, Castro Alves e outros líderes para continuarem a luta descomunal que continua pela frente. Embora a luta dos descendentes dever-se-ia otimizá-la muito mais do que tem conseguido. Nasceu sem eficácia aquela lei que os deixou sem lugar para viver ou na dependência dos donos das terras de onde jamais saíram, ou foram parar na miséria cruel dos aglomerados urbanos, na insegurança alimentar, a continuarem vítimas desse preconceito intransponível. Continua assim na mentalidade de muita gente. Daí o subemprego e a má remuneração do trabalho desses viventes, condenados a uma existência difícil por um acidente de genética. Não nasceram brancos. Daí as apreciações brandas das mídias sobre o feriado. O preconceito ou racismo estrutural mantém a raça negra em condições de vulnerabilidade e será perpétua essa manutenção caso não haja um basta definitivo. As manifestações colhidas no jornal e na mensagem de WhatsApp no dia 20 de novembro, relatadas no início deste texto, o demonstram. A sociedade brasileira, assim como as de certos países, sobretudo os das Américas, tem como componentes de suas estruturas o racismo, a discriminação sistemática de pessoas e grupos, sobretudo dos afrodescendentes. Os direitos e garantias do cidadão estão inscritos nas constituições, mas deixam de ser válidos quando a desigualdade racial é expressada, evidente ou sem disfarce, pela própria sociedade e a produção legislativa em meios de coerção permitida ao Estado não a inibem por completo. É de onde nasce a necessidade de políticas antirracistas enérgicas, tais como a promoção da igualdade e diversidades verdadeiras, a avaliação da eficácia das leis vigentes, o empoderamento dessa maioria segregada, o enfrentamento desses conflitos individuais e raciais mediante ações afirmativas. Cidadania, ainda que tarde, não só no papel. Grande artigo, grande crônica, belo texto, claro, um estilo rebuscado de um homem que dedicou a maior parte da sua vida a elaborar textos jurídicos e, claro, isso se reflete na sua escrita. Mas é um texto claro, objetivo e que demonstra, da parte do Dr. Ricardo Arcoverde, a importância da reflexão, vai chover, acerca da data do dia 20 de novembro e por que as pessoas precisam se ocupar do assunto da discriminação racial e, de uma maneira muito clara, o Dr. Ricardo elenca todas essas motivações e fecha o texto de uma maneira muito feliz. Orgulho de ser amigo do Dr. Ricardo, de ter lido esse texto nessa data tão importante e poder compartilhar aqui com vocês um texto que, na minha opinião, deve ser lido pelo menos 2 vezes por ano em cada uma das escolas do combalido sistema de educação pública neste não menos combalido país.